Olá, meus queridos, muito bom dia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje é dia 16 de abril, hoje é uma quinta-feira, e nesse momento são 10h05 da manhã. Estou gravando aqui para você, para a gente se alimentar mais uma vez da Santa Palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5, verso 6. Essa passagem faz parte do Sermão da Montanha, tá? Sermão do Monte. As bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Isso faz alguns dias, estava latejando muito forte no meu coração, porque eu participei da escola bíblica dominical, e uma das passagens que foram mencionadas para dever de casa foi Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte completo, né? E a gente fez esse dever de casa, que a nossa professora pediu. Beijo, professora Roberta, da Escola Bíblica Dominical, da nossa igreja. Uma querida, muito abençoada. Graças a Deus pela vida dela disponível, né, para a obra. E o Senhor tocou no meu coração da seguinte forma. A gente vai destrinchando esse versículo, né? Que o primeiro nome que Jesus dá para algumas pessoas é de bem-aventurados. E o que significa bem-aventurado? Aventurados vem de ventura, da sua estrada de vida, né? E a sua estrada de vida, ela vai bem, ela é bendita, ela é favorecida, afortunada e feliz. Ou seja, favorecidos, benditos, afortunados e felizes são os que têm fome e sede de justiça. A fome, ela está catalogada na lista de necessidades básicas, né? Fome, sede, necessidades fisiológicas enfim, necessidade de ir ao banheiro e tantas outras mais. Mas Jesus mencionou a fome, e a fome ela dá essa ideia de escassez, né? Ela dá essa ideia de esterilidade, necessidade. Ela dá essa ideia do sentido da falta, né? O corpo começa a reclamar da necessidade de comer, né? E a fome, ela dá essa ideia de secura. Você fica a sede, né? No caso, ela dá essa ideia de ambição, de secura. Você quando está com sede, você começa a salivar. O próprio corpo sinaliza, né? Que está na hora de botar água para dentro. Então, Jesus ele usa essas necessidades básicas, essas necessidades assim primordiais. Aí eu fiquei pensando assim, quando você vai num lugar, né? Vamos imaginar assim, você vai no mercado, você vai num banco, qualquer lugar público que você vá, é bem provável de você pelo menos encontrar um bebedouro. Às vezes não tem um copo descartável, mas você usa a sua garrafinha, sua squeeze. Ou às vezes um ambiente mais, né, arrumadinho, você encontra copo descartável ali disponível para poder usar. A fome, nem todo lugar que você vai tem comida, mas pelo menos um banheiro e um bebedouro tem. Então, socialmente falando, é entendido que isso são necessidades primordiais, né? E Jesus usa essas necessidades primordiais para chamar essas pessoas de bem-aventuradas e felizes. Mas elas precisam ter fome e sede de quê? Da justiça. E aqui a gente para poder fazer um devido entendimento do que seria essa justiça. Porque nós, como meros mortais, temos o entendimento de que o símbolo da justiça é a balança, né? Deveria haver um equilíbrio, deveria haver, né? Essa é a proposta, essa é a ideia matriz. Mas, infelizmente, não é o que não é o que a gente vive hoje. Então, a gente vai tentar ter uma ideia terrena para encaixar isso no reino celestial. A ideia da justiça é do equilíbrio, é de dar a alguém aquilo que é devido.
Por que é que vai para a justiça? Por que é que se vai para a justiça para brigar por algo? Porque entre ambas as partes não houve um equilíbrio, não houve uma conversa, não houve um acordo, não houve um entendimento. Então a gente vai para uma autoridade, como eu já expliquei nos vídeos anteriores aqui, principalmente o último vídeo que eu falei do juiz iníquo, tá? Tá em João essa passagem. Quando a gente não resolve entre nós, né, a gente vai para uma autoridade maior. Essa autoridade, ela pega a situação e dá um veredito e determina quem é que realmente está requerendo o direito de forma adequada, de forma correta, de forma equilibrada, de forma justa, né? E a proposta da palavra de Deus aqui no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 6, é que a justiça é fazer a vontade do Senhor e dar a ele o que é devido. A gente não vai para uma autoridade maior para nos dar o nosso direito que nos é devido? Então, quando a gente fala do reino dos céus, a gente está falando de dar a Deus aquilo que lhe é devido. A nossa vida como um todo, nossa mente, nossas vontades, os nossos sonhos, as nossas expectativas, também as nossas dores, as nossas frustrações, tudo, tudo. A ideia do comer é uma intensidade no consumo. É o comer com vontade. Sabe aquele ditado? Veio com sede ao pote? E existe também uma constatação científica a respeito da vontade. A faculdade da vontade é uma das coisas mais fortes no ser humano. Por isso existe uma luta muito grande entre as obras da carne e as obras do espírito. Porque as obras da carne, elas têm uma força muito grande. Elas se escondem atrás de justificativas muito plausíveis. Ah, mas é natural, né? Isso é do ser humano, né? Ah, mas quem é que aguenta, né? Ah, mas se eu estivesse no lugar, nem sei se eu aguentaria, se eu suportaria. Então, a força da carne, a força das vontades. E isso acaba sendo atrelado não, isso acaba sendo contrastado com a vontade de Deus. Porque você fazer a vontade de Deus, você dar a Deus aquilo que é devido, normalmente vai de contra com a nossa vontade. Vai de contra com a nossa com aquilo que a gente já está muito acostumado, que é dar a nossa carne. Eu estou aqui tentando me fazer entender da melhor maneira possível. A vontade, ela é uma escolha, ela é uma determinação, ela é um desejo, ela é uma intenção. Então, a Bíblia está me dizendo que para eu fazer justiça, para eu fazer a vontade de Deus, que é a verdadeira justiça, ora, a justiça, ela vem de um determinado reino, de um determinado governo. E o governo celestial, ele contrasta, ele bate de frente, ele choca com o governo terreno. Então, vou dar para vocês o meu exemplo, tá? A minha vontade, a minha justiça é correr atrás, é conseguir um bom emprego, ganhar um bom salário, é estudar, fazer faculdade, fazer curso disso, fazer isso e aquilo. E a vontade do Senhor fala assim: não é esse caminho que eu tenho para você. Não são esses os meus planos. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aí, quando eu abro mão da minha vontade, dos meus sonhos, dos meus planos, das minhas intenções, que são muito fortes e que não são pecado, tá? Aí é que eu estou tentando chegar ao ponto-chave da questão.
Não é pecado estudar, não é pecado trabalhar, muito pelo contrário, muito plausível, isso vai te dar bons resultados futuros na caminhada. Mas isso contrasta com a vontade de Deus, né? Isso é só um exemplo, tá, meus queridos? Eu já sou formada, já estudei, graças a Deus o Senhor me deu uma porta de emprego maravilhosa. É só um exemplo para que vocês entendam o que eu estou querendo explicar. Que a verdadeira justiça, elas são as regras, as leis e as determinações do reino dos céus. E esse reino, esse código legislativo, essas regras, essas leis celestiais, elas batem de frente com as questões terrenas. E aí, a Bíblia diz que se eu abro mão dessas questões terrenas para atender essa legislação celestial, eu sou bem-aventurada. Eu sou feliz, eu sou afortunada. Eu sou favorecida. Até que a gente consiga entender isso, até que a gente consiga abrir mão disso, porque a gente vem numa caminhada nesse mundo aqui, a gente está muito suscetível e vulnerável às coisas terrenas. E uma outra coisa importante que eu vejo necessário falar aqui, que existem essas três esferas, tá? A esfera celestial, a esfera terrena, natural, humana, e existe a esfera maligna, da treva. Céu, inferno e aqui no meio o homem. Por isso essa guerra para tentar tirar ele da presença. O homem, a criação, deteriorar a criação do Altíssimo. Então, quando a gente está no natural, quando a gente está na nossa própria vontade, quando a gente está na carne, a gente está vulnerável aos ataques do maligno. A gente está vulnerável aos planos dele, porque ele é invasivo. Satanás ele é territorialista, então ele não vai te pedir permissão, ele não vai agendar a visita. Ele simplesmente vai meter o pé na porta, vai entrar e vai fazer o estrago que é característico dele, matar, roubar e destruir. Quando a gente, por conta própria, entende que esse caminho de treva é prejuízo, é danoso, é mortífero para nós, e a gente fala, Senhor, eu não quero mais fazer a minha, porque a minha vontade está dando brecha para o inimigo. Eu quero fazer a tua. Entra o reino dos céus, essa legislação celestial, ela desce, ela nos governa, e nós, por conta própria, entendemos também que isso nos vai trazer uma bênção, um favorecimento, uma proteção, a gente também, assim como o reino celestial desce, a gente vai de encontro a ele, a gente se submete a ele, a gente entrega para ele, a gente abre mão da nossa justiça terrena, do nosso equilíbrio terreno, das nossas justificativas plausíveis terrenamente falando, e a gente vai para aquilo que diz respeito ao reino dos céus. E o que está escrito no reino dos céus? Que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que se amar também, mas não ao ponto de ser egoísta. A Bíblia diz que nós temos que nos compadecer do nosso próximo quando ele necessita. A Bíblia diz para você perdoar o seu próximo, porque Deus sabe que assim como você não entendia as questões do reino, você foi muitas vezes perdoado, você precisa perdoar e ter paciência com o teu próximo até que ele entenda como um dia você entendeu. A Bíblia diz para você andar mais uma milha. A Bíblia diz para você ser obediente às autoridades, para você não perder o hábito da oração. A Bíblia diz para você vigiar. A Bíblia diz para você guerrear com as armas celestiais, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra toda a potestade do maligno. A Bíblia diz que você tem que sempre fazer tudo com grande temor, mesmo que não esteja ninguém vendo, porque o Senhor está vendo todas as coisas. Existem as leis celestiais, a justiça celestial, ela bate de frente com a justiça terrena e com a justiça, principalmente a justiça maligna. Então, o que eu quero deixar para vocês através dessa passagem bíblica de Mateus 5, versículo 6, é que quando a gente abre mão de nós mesmos, quando a gente abre mão da nossa própria razão, das nossas vontades, dos nossos sonhos, e a gente se submete aos sonhos do Senhor, a gente é feliz.
a gente é bem-aventurado, a gente é afortunado, a gente é bendito. É difícil, principalmente quando a gente não cresceu no seio do Evangelho, quando a gente não foi criado na presença do Senhor. É difícil porque a gente deixa, por um tempo, até por ignorância, a gente deixa o território do nosso homem interior aberto à carne e aberto às malignidades também do mundo. Depois que a gente vem para o Evangelho, Deus, com paciência, vem tirando, né, aqueles carrapichos, vem tirando os demônios, até que a gente entenda essa perfeita e agradável vontade do Senhor, essa intenção do Senhor, o querer do Senhor, a escolha do Senhor, a determinação do Senhor, um propósito do Senhor para nós é sempre o melhor. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede, que têm uma necessidade intrínseca muito grande de justiça, de fazer a vontade do Senhor, de se lançar no Senhor ao ponto de se esquecer, ao ponto de esquecer as suas próprias vontades, porque eles serão fartos. O Senhor é aquele que sacia a nossa fome, sacia a nossa sede, sacia a nossa alma, sacia as nossas carências. O Senhor é aquele que entra aonde a gente nem sabe que ele precisa entrar. Porque nós não nos reconhecemos, nós não nos entendemos. O Senhor é que é o nosso fabricante, nos conhece melhor do que nós mesmos. E ele sabe a maneira certa de nos saciar, de nos fartar, de nos dar um espírito pleno de satisfação. Mas quando é que isso acontece? Quando você deixa de viver a sua própria justiça para viver a justiça dele, para viver a vontade dele, as regras dele, as leis do reino dele. Por isso é que nós somos chamados pelo apóstolo Paulo de peregrinos, nós não somos mais desse mundo. Então a gente obedece enquanto a gente está aqui para a gente não ter problema para a gente, mas antes dessa lei terrena, a gente tem a lei celestial. Eu espero muito que Deus te abençoe e até o próximo vídeo na permissão do Senhor. Fiquem todos na paz.